Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa nossa videoaula, nós vamos conversar sobre o past continuous. Nós temos aqui duas ideias, o passado e algo contínuo, algo que teve uma duração de algum período, tá? Uma ação prolongada, só que no passado, tudo bem? Vamos lá então para os exemplos, bem rapidinho. Tenho a linha do tempo, vou visualizar o passado. Aqui eu vou colocar um período inicial de passado e um período final de passado. Por quê? Em relação ao presente, eu vou querer que vocês imaginem um período de duração no passado. Então, esse período de duração teve um começo e um fim, já que eu estou falando de passado, tudo bem? Então, vamos supor aqui que eu estou falando de um período passado que começou às 18 e terminou às 18h30, tudo bem? Então, no presente, no momento que eu estou falando, já são 7 horas. Então, eu já sei que este período passado, embora tenha durado por algum tempo, ele começou lá às 18 e já terminou desde as 18h30, ok? Vocês conseguem visualizar aqui uma ação que teve uma certa duração? Então, essa é a ideia que a gente vai ter do past continuous. É uma ação que durou por um período de tempo lá no passado. Vejam ali que aqui como exemplo eu mostro para vocês que do final da ação para o momento da minha fala teve ali também mais um período de meia hora. Então, não necessariamente a ação, tá, vai ter acabado há pouco tempo. Ela vai ter acontecido no momento no passado, ela vai ter durado por um momento do passado e eu estou no meu presente falando dessa ação prolongada que já aconteceu, então teve um início e teve um final. Tá ok, gente? Vamos lá. Exemplo. He was studying. Então, eu tenho aqui, ele estava estudando. Então, isso é uma ação que durou algum tempo, mas é uma ação passada. Por isso, past continuous, ok? A ação que durou por um período de tempo, só que lá no passado, ok? Quando eu estou usando no singular, quando eu estou trabalhando com frases em que o sujeito está no singular, he, she, it, nesse caso também I, que sou eu vou usar was. Mas se eu estiver trabalhando com you, com they, com we, tá? Eles, nós, vocês, tá? Eu vou usar were. Porque aqui o verbo to be, ele é auxiliar de um verbo principal, que nesse caso é o studying, estudando, tá? Simplesmente aqui, gente, tem que focar que o verbo to be vai ser auxiliar, sim, como acontecia no present continuous, porém o verbo to be vai estar no passado, was ou were, ok? Então, aqui o exemplo agora de perguntas. Assim como acontecia no present continuous, já que eu tenho um auxiliar que é o verbo to be, ele pode fazer perguntas para mim. Então, eu tenho was he studying? Eu peguei o verbo to be, tá? E coloquei no início. Ele é um auxiliar na forma de passado, por isso que eu vou também poder deslocar o verbo to be para o início para fazer as interrogativas, tá? Lembrando aqui, a gente só não pode esquecer que o verbo to be, como eu estou falando de past continuous, eu tenho que colocar o verbo to be na forma de passado. Was para singular e were para plural, ok? Agora aqui na negativa. He was not studying. He was not studying ou he wasn't studying, tá? Como a gente pode falar fazendo a contração do was com o not, ok, gente? Então, aqui basta que eu acrescente a partícula not logo depois do auxiliar. Ou você pode pensar assim, olha, entre o auxiliar e o principal, eu vou lá e coloco a partícula not. E também posso fazer a contração que até facilita a pronúncia. He wasn't studying, ok? Ele não estava estudando. Resumindo então, gente, na afirmativa, eu tenho lá he was studying, na interrogativa was he studying e na negativa he was not studying. A diferença então que a gente viu dessas duas ações prolongadas. Por serem duas ações prolongadas, eu senti a necessidade de fazer esse quadro comparativo aqui para vocês. Present continuous é uma ação prolongada no presente, na hora em que eu estou falando. Past continuous
foi uma ação prolongada lá no passado. Percebam a diferença, tá? Então, vamos ver aqui. He is studying. Agora. He was studying. Ele já estudou por um tempo no passado. Agora e no passado, como a gente conversou. Is he studying? Ele está estudando agora? Ou was he studying? Ele estava estudando? He is not studying. Ou seja, ele não está estudando agora. Ou he was not studying. Ele não estava estudando. Exercícios. Aqui você vai completar a frase para dizer, tá? Que o Jack estava fazendo sua atividade de casa. Você vai usar o verbo to do, que é o verbo fazer, usar o do, na estrutura do past continuous, ok? Então, complete a frase com a estrutura do past continuous e depois escreva essa frase nas formas pedidas em B e C, na B interrogativa e na C negativa, ok?